Tá bom, amados? Vamos à palavra. Você está feliz com Jesus? Está animado? Diga glória a Deus. Muito bem. Nós vamos falar sobre uma palavra essa noite importante. E não seria o título, mas seria o tema dessa mensagem: obstáculos da fé. Nós temos obstáculos à nossa fé. E nós precisamos aprender como vencer isso e como avançar nisso. Eu queria que você orasse comigo nesse momento, pode ser? Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração, como um sinal de reverência, de quebrantamento. Peça a Deus que fale com você, em nome de Jesus. Faça a tua oração. Oramos, Pai, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor fale conosco esta noite. Que saiamos daqui edificados pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê graça para pregar Tua palavra, para anunciar Tua palavra, e que a Tua palavra cause um impacto em nossas vidas, e um motivo de transformação, de mudança, e que saiamos daqui, Senhor, crendo, confiando e dependendo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, é o texto base para a nossa leitura. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção para você exatamente nessa primeira parte do versículo que está escrito: combate o bom combate da fé. Aqui Paulo parece estar falando de uma batalha, de uma guerra, e de fato está. Muita gente diz: eu vou lutar para vencer o pecado, eu vou lutar por isso, eu vou lutar por aquilo. E Paulo está dando uma recomendação a Timóteo e diz: olha, você tem que combater o combate da fé. Por que é tão relevante isso? Porque é tão importante para nós como cristãos entender que nós temos uma batalha, um combate de fé, uma luta, um desafio, uma guerra na nossa caminhada de fé. Não sei se você já percebeu, mas vai decorrendo os anos e você vê a fé de muita gente enfraquecer, sim ou não? No meio da caminhada desanima por A, por B, C ou D, ou seja qual for o motivo, ou por decepção, por mágoa, por ressentimento, a pessoa enfraquece, deixa de caminhar, por pecado, enfim, são tantos os motivos que levam a pessoa a enfraquecer na fé. E por isso é um combate, por isso é uma batalha. Porque se eu perguntar aos irmãos se você tem fé, claro que você vai dizer que tem fé. Romanos 12:3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? O que isso quer dizer? Que a fé que nós temos não é igual. Amém, irmãos? Olha para mim aqui. A fé que nós temos, ela não é parelha. Nós não podemos colocar um parâmetro e dizer que todo mundo tem a mesma fé. Porque aqui a Bíblia está dizendo que Deus deu uma medida de fé que repartiu a cada um. Então a medida de fé que eu tenho pode ser diferente da tua medida de fé, e a tua ser diferente da minha. Mas recebemos todos nós, quando entregamos nossa vida a Cristo, recebemos uma medida de fé. De uma maneira geral, a palavra fé até parece uma coisa muito comum. Se eu perguntar para você, você crê em Deus? Quantos aqui podem levantar a mão? Eu acredito que no Brasil, dificilmente você vai encontrar um ateu que vai dizer: eu não creio em Deus. Alguém, por mais básica que seja a sua fé, pode declarar que crê em Deus. A palavra fé, ela traduzida para o original, ou do original,
ela é exatamente isso, é confiança em Deus. Então, seria a mesma pergunta se eu fizesse: você confia em Deus? E a pessoa vai dizer: eu confio em Deus. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Você está me entendendo bem? Porque alguns confiam em Deus para grandes coisas, outros confiam em Deus, até que tudo esteja bem. Quando a coisa aperta, aí diz: já não sei se eu posso confiar em Deus. Você está me entendendo bem? Então nós confiamos em Deus, diferente uns dos outros. Eu posso declarar para você que hoje eu confio mais em Deus do que quando comecei a minha caminhada. Por quê, pastor? Porque a fé foi desenvolvendo. Olha o que diz a Bíblia a respeito de crer em Deus. Tiago 2,19 diz assim: crê tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, crer simplesmente por crer não é tão significativo, ou não é tão transformador, e nem gera conquistas e estabilidade na vida espiritual. Crer por crer, quase todo mundo crê. Até porque o nosso país é um país místico, sempre procura algo além do natural. Então as pessoas acabam crendo um pouco mais e um pouco menos. Mas a fé que nós temos em Deus deve ser uma fé que transforme a nossa existência, a nossa caminhada. Porque se a fé que nós temos, ela é uma fé que não funciona para nada, para que serve essa fé? Estão me entendendo, irmãos? Essa fé precisa resultar algo em minha vida. Ela precisa mudar alguma coisa no meu viver. Simplesmente crer para dizer que eu creio, não representa nada. Por isso hoje nas igrejas a gente vê muita gente chegar na igreja e dizendo que crê em Deus, que confia em Deus, imagina quem é que não crê em Deus. Outro dia eu estava ali no terreno trabalhando, chegou lá um senhor procurando trabalho ali. Eu falei: olha, amigo, aqui por enquanto é só voluntário. Eu falei: pois é, rapaz, mas eu não vim pedir nada não, eu só vim pedir trabalho. Eu falei: mas nós não temos trabalho aqui para remunerar. O que vai ser aí? Eu falei: aqui vai ser uma igreja. Puxa, que bom, hein? Muito legal, hein? Eu creio em Deus. Eu falei: meu Senhor, crê em Deus e crê também na dose, para aliviar um pouco a tensão. Ele estava muito bebinho, tadinho dele. Aí eu falei: meu amigo, quando nós inaugurarmos a igreja, você mora aqui perto, vem aqui para desenvolver a tua caminhada, a tua fé, para você crescer em Deus e tal. Mas ele também disse que não, mas Deus, ele falou para mim: fica tranquilo, Deus está aqui comigo, entendeu? Eu falei: não estou entendendo. E dei risada. Não estou questionando que Deus não esteja com ele, mas a fé que ele tem não muda nada na sua vida. Está me entendendo, irmão? A fé, ela tem que ser desenvolvida. A fé precisa crescer, e ela tem caminhos para isso. Romanos 10:17 diz o seguinte: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Enquanto você não expõe a tua vida de fé, de confiança em Deus e a sua palavra, a sua fé não vai crescer. Logo, os seus resultados também não vão atingir um objetivo satisfatório. Nossa fé tem que estar crescendo. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do teu lado: tua fé está crescendo? Pergunta para ela aí. Ou não? Ou você continua do mesmo tamanho que você estava há um tempo atrás? Eu fico impressionado, irmãos. Alguns irmãos avançam na fé e alguns irmãos retrocedem. E a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem na fé. Sério, né, irmãos?
que diz que o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, Deus não tem prazer nisso. Mas a experiência nos mostra que alguns irmãos, eles avançam e crescem na fé. E outros estacionam e outros até retrocedem. É um desafio na vida do cristão crescer na fé. Agora, quando nós crescemos na fé, aprendemos a conquistar coisas sobrenaturais. Porque a fé, ora, o que é a fé? Hebreus capítulo 11. Versículo 1, coloca aí. Já? Ora, o que é a fé? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Interessante, fatos que eu não vejo. Mas como que eu posso acreditar que algo vai acontecer se ainda eu não vejo pelos olhos naturais, mas eu posso ver pelos olhos da fé? Eu posso contemplar o milagre, eu posso ter a convicção de que Deus fará algo sobrenatural na minha vida, ainda que as evidências me digam que é impossível acontecer. Isso é uma fé madura, uma fé exercitada, é uma fé que cresceu, é uma fé que experimentou Deus em muitos momentos da vida. Cristãos que são superficiais na fé, qualquer abalo, eles largam a fé, abandonam o barco. Qualquer situação, qualquer contrariedade, qualquer comentário, qualquer adversidade, se alguém tratou mal, se alguém não foi muito legal, se alguém não cumprimentou na rua. Eu tenho um problema com esse negócio de cumprimentar na rua. Tem hora que as pessoas me cumprimentam, falam: oi pastor, tudo bem? Eu falei: e agora, hein? Da onde que é esse abençoado? Eu não sei se é da outra igreja, não sei se é da nossa igreja, eu não sei se está vindo de vez em quando, se não está, e eu fico numa situação difícil. E tem hora que eu chego, a pessoa: tudo bem pastor? Eu falei: meu Deus, e agora? E o nome desse ser humano? Então eu posso errar muito nisso. Mas a maturidade na fé me diz o seguinte, que eu permaneço caminhando no meio da adversidade, no meio do problema, se eu sou bem tratado, se eu sou maltratado, se eu sou reconhecido ou não, se me valorizam ou não, eu continuo firme na fé. Amém, irmãos? Puxa, olha, alguém falhou comigo na igreja, e normalmente quem falha, e a culpa sempre é do pastor, é claro. O pastor é pequenininho, mas tem a costa, ó, desse tamanho, larga. E sempre é a gente que erra mesmo. E não é difícil errar, irmãos, a gente erra. Mas indica que a minha fé não foi desenvolvida, que eu ainda sou menino na fé, que eu ainda estou ali nos rudimentos, que eu ainda estou como um bebê que está mamando e não comeu alimento sólido ainda. Até a criança, quando você olha para ela, eu estou aqui falando e lembrando de quem será, né? Da minha neta, lógico. Almoçando, irmão. Como é que pode uma língua grossa daquele jeito? Mas pouco dia era só mamar. Agora está comendo. E não deu comida para você ver. A bichinha faz... Puxou a mãe dela. Brava, irmãos. Precisa de ver. Desse jeitinho. Eu falei: meu Deus, de onde saiu isso, não é? Porque até a criança quer desenvolver, ela não quer ficar pequenininha, ela quer avançar. É natural da nossa vida, dos nossos processos de formação, avançar, melhorar, crescer. E na vida espiritual assim é a mesma coisa. Se você se recusa a crescer, se você se recusa a avançar, você está recusando-se a ter tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Bem, Paulo me exorta a mim e a você a combater o bom combate da fé. E se ele está falando de combate, é porque é uma luta, é porque nós temos inimigos que tentam impedir o crescimento da nossa fé.
Então seria infantilidade da minha parte, da sua parte, acharmos que na nossa caminhada com Deus, nós não vamos ter adversidade, nós não vamos ter oposição, não vamos ter dificuldades para vencer, porque é um combate, é uma batalha, é uma luta. É necessário que entendamos que nós estamos em uma batalha espiritual, amém, irmãos? E temos opositores nessa batalha. Agora, o que são algumas coisas que nos impedem? Se você quiser anotar aí depois para discutir na célula, não compreender o que é ser uma nova criatura em Cristo. Tem muita gente que não desenvolve a sua fé porque não compreende o que é ser uma nova criatura em Cristo. Eu preciso compreender o que é ser uma nova criatura em Cristo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ser nova criatura em Cristo. E a compreensão disso é fundamental no desenvolvimento da minha fé, porque as pessoas se tornam membros de igreja. Hoje eu sou da época em que quando você falava que é crente, o pessoal chacotava de você, zombava de você, desprezava você. Amém, irmãos? Era assim. As pessoas ficavam, irmãos, olhando para você. Eu me lembro que eu ia na escola, eles falavam assim: você é crente? E o pessoal se afastava assim da gente. Aí você chegava para conversar, você ia chegando e o pessoal ia saindo. Você chegava, o pessoal ia saindo, porque você era crente. Parecia que você tinha uma lepra no corpo, uma doença, porque você dizia que é crente. Hoje não. Hoje o pessoal fala assim: eu sou crente. Aí todo mundo diz: beleza, eu também sou. Um dia estava um rapaz numa festa ali, né? Meu filho estava trabalhando lá, e tinha um rapaz lá numa festa lá, animadinho, balançando o pezinho, no tuxe-tuxe, copinho de cerveja. Daí, irmão, como é que tá? Beleza? Falou para meu filho. Meu filho perguntou: você é irmão também? Meu filho estava trabalhando lá, né? Ele trabalha com foto, com vídeo, né? E ele lá. Então, irmão, eu sou líder de um grupo pequeno na minha igreja lá e tal. Mas que confusão é essa que está acontecendo? Porque realmente está uma confusão. Você olha hoje, você não sabe mais o que é um cristão nascido de novo, uma nova criatura, porque uma nova criatura, ele foi recriado em Cristo. Amém? Eu vou pedir aos irmãos, a não ser que haja extrema necessidade, vocês diminuem um pouquinho aí o movimento, por gentileza, tá bom, queridos? A não ser que haja extrema necessidade. E eu compreendo isso tranquilamente. A pessoa não entende o que é ser nova criatura. A pessoa não entende o que é nascer de novo. Ela pensa que hoje nascer de novo é fazer parte de uma igreja. Não. Fazer parte de uma igreja é a coisa mais fácil. As pessoas não estão mais se convertendo, estão se associando. Eu me torno sócio dessa comunidade. Eu contribuo aqui, eu entrego meu dízimo, eu faço alguma atividade na igreja, faço a minha parte, colaboro um pouco, beleza. Mas isso não significa que você é nova criatura. Significa que você é associado a uma comunidade. É uma diferença muito grande, de convertido e convencido. Eu me convenci que esse lugar aqui é legal, gosto da música, gosto do louvor, pastor, gente boa. Alguns não acham. E eu fico por aqui. E no momento que eu saio aqui do meu clube religioso, eu volto para a rua vivendo como eu sempre vivi. Não houve mudança, não houve transformação, não houve a mudança de antiga criatura para uma nova criatura em Cristo Jesus. Vou ler o texto novamente. E assim, se alguém está
em Cristo. Amém? Amém? Se alguém está em Cristo, é diferente, é em Cristo, não é na igreja, não é na religião, não é em Cristo. Em Cristo significa nele. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. A condição para ser nova criatura é estar em Cristo, não é estar numa igreja evangélica. Estar em Cristo é uma mudança radical de comportamento, de atitude, de vida. Jesus falou: eu vim para os meus e eles me rejeitaram. Quem receber ao Senhor será salvo. Quem não receber, a Bíblia diz, já está condenado. Não estou inventando nada, irmão, é Bíblia pura que eu estou falando. Existe uma condição. Tem muitas pessoas que estão procurando o quê? Um discurso agradável para o seu ouvido. Ai, não pode falar essas coisas que ofende. Não, irmão, ofende é ir para o inferno, isso que ofende. E o inferno existe, e Jesus volta para buscar a sua igreja, e os que não estiverem em Cristo, irão para o inferno. Mesmo que a igreja que você esteja seja muito legal, se você não estiver em Cristo, você vai para o inferno com a igreja e tudo. É muito dura essa palavra. Mas é necessário entendermos isso. Por isso que a fé de muita gente não desenvolve, ela não cresce, porque a pessoa pensa que simplesmente ele está em Cristo, quando na verdade nunca se converteu, nunca entregou a vida a Jesus, nunca se tornou nova criatura, continua com os velhos hábitos, as velhas manias, mentindo, trapaceando, fornicando, vendo pornografia, adulterando, e aí afora. Porque nunca nasceu de novo. A característica de alguém que nasce de novo, não é porque ele se associa a uma igreja, e você já deve ter ouvido essa expressão, lá na tua igreja pode isso, lá na tua igreja pode aquilo, na tua igreja pode aquilo outro, na minha pode, e na tua? Na minha não pode. Puxa vida, aquele teu pastor lá é muito radical. Não é o pastor que é radical, eu tenho que ler a Bíblia. Amém, irmãos? A palavra de Deus. Se eu estou em Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando na minha vida. E o Espírito Santo, o nome já diz, é santo, não é sujo, não é promíscuo, não é malicioso. É o Espírito Santo trabalhando em minha vida. E sabe o que o Espírito Santo faz na vida do crente, irmão? Ele convence a gente do pecado. Eu como pastor, não tenho que convencer você de nada. Quem nos convence é o Espírito Santo trabalhando em minha vida. Uma hora, quando você nasce de novo, o Espírito Santo imediatamente começa a trabalhar dentro de você. É de dentro para fora. É o mover de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus trabalhando no meu coração, no teu coração, nos convencendo que está errado. Você lê a Bíblia tem sentido para você, ela começa a fazer sentido para a sua vida. Amém? Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo trabalha, e ele fala com você, ele diz, está errado, você não pode mais fazer isso. Aí você começa a crescer. Por quê? Porque tem fundamento, tem base. Irmãos, nós estamos ali na construção, estamos lá fazendo viga baldrame para levantar as paredes. Se não for bem feito, as paredes não aguentam. Sabia? Se você não fizer um bom alicerce, um bom fundamento, você não constrói um bom edifício. Amém? Na vida espiritual é a mesmíssima coisa. Se nós não tivermos o fundamento, que é o novo nascimento, tudo que você tentar edificar não funciona. Não funciona. O fundamento é ser nova criatura em Cristo. Enquanto você não se tornar uma nova criatura em Cristo, você pode ser um bom religioso, pode ser membro de igreja 50 anos, se você morrer e não tem certeza que vai ser salvo, é porque você não é nova criatura em Cristo. Amém? Eu preciso primeiro entender o que é ser salvo.
Irmão, eu jamais vou sair da igreja porque um crente me tratou mal. Problema dele com Deus. Não gosta de mim? Que pena, vou morar lá no céu. Se ele for morar lá também, nós vamos ter que se trombar por lá. Falei, você está aqui também, né? Beleza. Coisinha. Aí não gosto de você, agora que você vai ter que gostar, filho, porque aqui não tem jeito. Está entendendo, irmão? Nova criatura, nasceu de novo, não tem que ficar ninguém lá pressionando. Não, a pessoa que é nascida de novo, ela quer crescer. Amém? Ela quer saber o que está atrapalhando ela, o que está atrapalhando a conquista dela, a vitória dela, o que está atrapalhando a sua fé, o que está atrapalhando a pessoa de andar na presença de Deus. Então ela vai buscar crescer na fé. Amém? Primeira coisa é não compreender o que é ser nova criatura. Eu preciso compreender isso. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O João está dizendo o quê? Olha, estou escrevendo para você, você que sabe que você deve saber uma coisa, você que é nascido de novo, você que entregou sua vida a Jesus, você que é nova criatura, você tem a vida eterna na presença de Deus. É o que diz a Bíblia. Amém, irmão? Pastor, mas eu estou vivendo uma vida antiga ainda. Cuidado, você pode não ter nascido de novo. Eu tenho visto uma polêmica hoje, uma coisa de que você pode continuar, porque Cristo já te perdoou todos os seus pecados, você leva a tua vida do jeito que você quiser, como você quiser e tal, etc. E eu tinha um problema de alcoolismo, eu tinha um problema com drogas, tive um problema com alcoolismo. Então, eu me converti, eu fui liberto das drogas, fui liberto do alcoolismo e de outras coisas que não vale a pena nem dizer. Fui liberto. Agora, seria incoerente eu voltar à prática dessas coisas outra vez. Eles me perguntaram, pastor, cerveja é bom? Você gosta de cerveja? Eu falei, cerveja, eu me lembro do gosto. Faz uns 40 e tantos anos que eu parei de beber, mas eu me lembro, era bom, pelo menos naquela época parecia que era bom. O gosto é bom. Estou falando do gosto, mas não sinto vontade nenhuma de beber cerveja, porque não tem necessidade nenhuma disso. Seria de estranheza você me encontrar por aí, com um copo de cerveja na mão. O que você acharia? Não é o pastor da igreja lá? Ué, mas se os crentes podem, o pastor também pode, não pode? Mas você vai me dizer assim, mas pastor, mas o senhor não foi liberto? Aí é a questão. Se você foi liberto de algo, como é que você volta para aquilo de novo? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu fui liberto, sou nova criatura. O que é nova criatura, pastor? É recriado em Cristo. Então, as características de Cristo estão na minha vida. Isso que é nova criatura. Meus sentimentos, minhas motivações, meus objetivos foram mudados pelo poder de Deus. Estão me entendendo bem? Aí eu começo a caminhar e viver uma vida diferente. É tão bom, irmão, quando uma irmã vê o marido transformado. É ou não é bom? Maravilha. Você fala, meu Deus, mudou o homem, mudou a mentalidade dele, mudou o coração. Mas eu posso garantir uma coisa para você, irmã, não tente mudar o teu marido, que você é muito ruim nesse negócio. Você é péssima nisso. Marido, não tente mudar a tua esposa, porque você não sabe transformar ela numa nova criatura. Só o Espírito Santo pode fazer isso com o ser humano. Amém? Então, não compreender
O que é ser uma nova criatura me impede de avançar na fé, me impede a crescer. Esse é um obstáculo que eu tenho que romper, em nome de Jesus. Segunda coisa, eu preciso compreender o meu lugar em Deus, em Cristo. Qual é a minha posição agora que eu sou nova criatura? Como é que é isso? Quando você olha a Bíblia, o Novo Testamento em específico, você vai procurar, e você pode fazer essa experiência, procura na tua Bíblia lá e vai marcando, expressões como em quem, em Cristo e nele. Essas expressões, você vai encontrar mais de 130 vezes na Bíblia. Está se referindo exatamente, quando eu estou em Cristo, nós acabamos de ler um texto, assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, essa expressão quer dizer exatamente quem é que nós somos em Cristo. Quem é que o que é que nós temos nele. 1 João 4,4, por exemplo, não está a expressão em que, nem nele, mas está subentendido a expressão, diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Entenda isso, irmão, Jesus Cristo só habita em pessoas que já nasceram de novo. Amém? O que, pastor? Jesus só habita, só mora, só vive em pessoas que já nasceram de novo. Você está dizendo que eu não nasci de novo? Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Jesus só habita em pessoas que já nasceram de novo. Se você já nasceu de novo, você não vai ter dúvida, você sabe que nasceu de novo. Se você tem dúvidas acerca disso, é porque você não tem essa convicção interna no seu coração. Mas aqui João está me dizendo que eu sou de Deus e eu tenho vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é quem que está em mim? É Cristo. Quem que está no mundo? É o diabo, é o meu inimigo, meu adversário, é aquele que se levanta contra a minha vida, aquele que luta para destruir a minha vida. João capítulo 10 diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Ele é meu inimigo, é meu adversário. Mas ele é adversário de quem? Daqueles que estão em Cristo. Ele vai lutar contra a tua fé, vai lutar contra a tua caminhada. Mas você tem que saber em quem você vive, em quem você está, em quem você serve. Quem é o Senhor da sua vida? Quem governa a você, a sua casa, a sua família? Está me entendendo bem, irmão? Nós precisamos compreender isso. Isso não é questão simplesmente de ordem de conhecimento, mas é importante ter isso dentro do coração, saber em quem nós estamos. Puxa, sair daqui e dizer, não, mas eu não sou mais do mundo, eu sou de Jesus, eu pertenço ao Senhor, a minha vida está nas mãos de Deus, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me protege, eu sei quem é que luta comigo. Porque uma das coisas que foi mais interessante da minha conversão, eu me lembro disso, irmão, eu sou órfão de pai e mãe, então eu tinha uma impressão de falta de proteção. Alguns de vocês podem talvez sentir esse sentimento. Eu sentia como se a minha vida não tivesse ninguém por mim, e de fato não tinha. Mas eu sentia uma coisa que de repente algo ruim poderia me acontecer e eu não estava protegido. Quando entreguei a minha vida a Cristo, a primeira coisa que ficou resolvido foi a questão de paternidade. Eu descobri quem era o meu pai de verdade. Eu era órfão de pai e de mãe, mas a partir daquele momento, todo o problema de orfandade na minha vida foi resolvido. Foi resolvido, irmão. Quando você está em Cristo, você não precisa de mais nenhum pai. O teu pai, Deus, Ele é Pai suficiente.
estão dizendo que agora tem que ter pai de destino. O pai do teu destino chama-se Deus. Ele é Senhor da tua vida. Ele cuida de você, Ele te protege, Ele te guarda. Eu, quando compreendo isso, quem é o meu pai, em quem eu estou, em Cristo, esse sentimento de falta de proteção, de ser desamparado, de ninguém me compreender, esse negócio vai embora. Isso acaba, isso aí acaba. O nosso problema é saber exatamente, compreender qual é o meu lugar em Cristo. Quando isso é mal resolvido, eu fico me batendo, procurando igreja, procurando lugar, procurando isso, procurando aquilo, eu fico perdido. Agora, quando eu entendo o meu lugar em Cristo, você sabe, não, eu sou de Jesus, eu vivo na presença do Senhor, Ele é suficiente para a minha vida, e acabou, irmão. Eu vou agora crescer em Cristo. Você está me entendendo? Esse sentimento de ficar perdido, ficar desorientado, de não saber nada, isso vai embora. Porque eu sei quem Jesus é para mim e como é que eu estou nele. Eu compreendo o meu lugar em Cristo, a importância que eu tenho para Jesus. Quando Jesus me salva, me perdoa, me liberta, porque Ele quer me restaurar, transformar a minha vida, eu entendo isso e eu começo a caminhar uma fé vencedora e vitoriosa. A Bíblia nos chama mais que vencedores. Sabe o que é mais que vencedor? É aquele que venceu a vitória. Você vence mais do que a própria vitória, porque você está em Cristo, e em Cristo nós vencemos, e em Cristo nós podemos, e em Cristo nós avançamos, e em Cristo conquistamos aquilo que ninguém conquista. Mas tudo isso vai partir do quê? Lá do novo nascimento, nova criatura. Depois a minha compreensão, quem é que eu sou em Cristo. A Bíblia chama, em Colossenses 1,3, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que acontece quando nós estamos em Cristo? Nós somos amados por Deus. Eu acho que você não entendeu. Nós somos amados por Deus, igreja. Deus me ama, apesar de mim, apesar da minha imperfeição, apesar de quem eu sou, das minhas limitações, Deus me ama, amém? Eu preciso me esforçar em conhecer o meu lugar. Um problema que o crente muitas vezes, ele não cresce muito, é porque ele não lê Bíblia mesmo, ele é meio lento para a palavra, e ele não descobre tudo que a Bíblia diz a respeito dele. Tem gente achando muita coisa na Bíblia, mas não lendo nada. Eu acho que é assim. Eu acho que não é bem desse jeito que o pastor está falando. Eu acho que é de outra maneira. Eu vi alguém dizer que está escrito, não sei aonde, alguma coisa, e é assim. E fica deduzindo e compreendendo coisa, sem vir para o texto. Amém? Vamos seguir em frente. Terceira coisa. Não compreender a respeito da justiça. Puxa, aqui é um negócio muito, muito interessante. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois. Espera aí, deixa eu ver se eu não anotei o texto. 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E a gente para e fica imaginando, meu Deus, o que isso quer dizer? Elias era um homem justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós. Mas como que pode? Ele está dizendo que a oração de alguém justo é muito eficaz. E fala sobre Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
como que Elias era justo? E como ele era um homem falho? Uma pessoa justa é uma pessoa que você não tem o que falar sobre ela, tá ok? De uma maneira bem sucinta, estou explicando isso. Mas como que você não tem nada o que falar, sendo que Elias era um homem, sujeito às mesmas falhas que a gente? A palavra justo aqui é alguém que é justificado por Cristo. Ou seja, Cristo pega a tua imperfeição, pega a tua limitação, pega as coisas que você muitas vezes fica lutando dentro de você, que você sabe que não consegue vencer, uma guerra interna, e o sangue de Jesus, quando você pede perdão, te purifica, te limpa e te justifica de todo pecado. E mediante o sangue de Cristo, na presença de Deus, e na presença do inimigo da tua alma, o diabo, você já não é mais aquele pecador imundo, sujo, mas você é justificado pelo sangue de Jesus. Pastor, como é que eu compreendo isso de uma maneira melhor? É mais ou menos assim: uma pessoa injusta tem que pagar a conta. É aquele que deve, é aquele que tem uma nota promissória, tem um título de cobrança contra ele. Ele deve, foi ele que fez a conta, foi ele que foi lá e comprou aquele bem, e assinou o documento, ele ficou devendo. E aí ele fica sem dinheiro. Por quê? Porque ao invés de pagar a duplicata no vencimento, ele foi para a festa, e gastou tudo na festa. Chega no dia do vencimento, ele não tem o que pagar, não tem como pagar aquela conta. E você fica imaginando, meu Deus, como é que o cara tinha o dinheiro para poder pagar aquela duplicata, aquele título, e ele foi, ao invés de pagar aquilo, ele foi para a festa, ele gastou tudo, ele não merece nada, esse cara é muito folgado demais. A gente diria assim, não é verdade? Aí chega o pai do cara e fala assim: o que meu filho está devendo aí? Ah, está devendo um monte de dinheiro aí. Quanto que é? Ah, com juros e tudo dá tanto. Eu vou pagar a conta. Vai lá e paga a conta. Aí você olha e fala assim: mas esse pai é bem trouxa mesmo, né? Foi lá e pagou a conta do cara que não merecia, gastou dinheiro tudo errado, e como que ele vai lá e paga a conta? Assim é Deus conosco. Nós erramos, falhamos, tropeçamos, continuamos fazendo errado, pedimos perdão, Deus vai lá e paga a nossa dívida. E alguém vai dizer assim: não, mas eu vim cobrar. Não, eu já paguei. Como que eu paguei? A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. Eu tinha que morrer para poder pagar a conta. Por conta do meu pecado, eu tinha que morrer. Mas Jesus vai lá na cruz do Calvário e morre no meu lugar, e morre no teu lugar. Ele paga a conta no nosso lugar. Amém? Ele paga a conta. Você está cheio de erros, cheio de falhas, cheio de coisas que não tem nem razão para Jesus defender você, lutar pela tua causa. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, mas Jesus vai lá e paga a conta. Isso é ficar justo perante Deus, através de Jesus. Amém? Salmo 32, 2 diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Como é que eu resolvo o problema do pecado na minha vida? Eu vou, confesso e deixo. Amém? Confesso e deixo, peço perdão e deixo. Assim eu resolvo o problema do pecado. Salmo 103, versículo 12 diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus, quando você se arrepende, pede perdão, vai para a presença do Senhor, Ele te torna justo. Ele pega o teu pecado
e lança longe. Em outro texto diz que ele lança nas profundezas do mar. Diz: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Sabe quem lança o pecado na cara do outro? O ser humano. Quem fica acusando? O diabo. Quem fica condenando? Muitas vezes a nossa própria consciência. Mas quando isso é tratado diante de Deus, você pede perdão, Ele nos torna justo. Lógico, irmão, justo é assim, você pede perdão e deixa o pecado. Amém? Glória a Deus. Quarta coisa, e é rapidinho, estamos terminando de começar. Não compreender o direito que temos de usar o nome de Jesus Cristo. Por que que o crente não cresce, irmão? Olha aqui, preste bem atenção. Por que que o crente, ele fica muitas vezes estagnado? Ele não sabe que ele tem o direito de usar o nome de Jesus. Todo crente nascido de novo tem o direito de usar o nome de Jesus. Como que é isso, pastor? Se eu estou nele, eu tenho esse direito. Olha o que diz aqui João capítulo 16, versículo 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. No nome de quem? De Pedro? De Paulo? De João? De Tiago? Talvez do pastor Toninho. Senhor, me abençoe em nome do pastor Toninho. Não? Claro que não faça essa bobagem, porque não vai acontecer nada. Em nome de quem que o Senhor está dizendo que nós temos que orar? Em nome de Jesus. Com muito respeito. Tem gente que diz que pode ser o nome de qualquer uma outra pessoa, mas não pode, é em nome de Jesus. A resposta da oração, o pedir tem que ser em nome de Jesus. Em meu nome. Até agora nada tendes, versículo 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu tenho que saber uma coisa, eu tenho o direito de usar o nome de Jesus. E quando eu digo usar o nome de Jesus, eu estou dizendo para você realmente fazer uso do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, em nome de Jesus, eu oro e peço ao Senhor isso. Sabe como é que você começa a ter mais fé? Quando você começa a orar em nome de Jesus, e os milagres começam a acontecer, e as bênçãos começam a vir sobre as nossas vidas, e você vai avançando em nome de Jesus, e você vai conquistando em nome de Jesus, e você começa a acreditar que pode, que é possível acontecer as coisas. Por isso que eu disse, irmãos, quando eu comecei na fé, eu tinha uma fé. Hoje eu tenho outra fé. Por quê? Porque são centenas e centenas de oração feita em nome de Jesus, e milagres que eu recebi em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que eu posso pedir em nome de Jesus, e Ele vai me responder, para que a minha alegria seja completa. Pastor, eu posso pedir qualquer coisa? Qualquer um que realmente é crente, com o coração transformado e convertido, não vai pedir nada fora da vontade de Deus. Ele vai pedir qualquer coisa para a glória do Senhor. Por quê? Porque quando você é nova criatura, você foi transformado numa nova pessoa. As tuas motivações mudaram, os teus propósitos mudaram, os teus objetivos mudaram, as tuas intenções são diferentes. Eu me lembro de uma oração presta atenção aqui, de uma irmã, que ela começou a orar, ela estava meio apaixonada pelo marido da outra irmã, e falou: Deus, em nome de Jesus, mata ela. Isso é bruxaria, irmão, isso não é oração, isso é feitiçaria gospel. Deus não responde o tipo de coisa disso aí. Deus não é um empregado serviçal nosso. Deus quer que nós sejamos felizes, contentes, animados, conquistadores, maduros na fé.
Uma pessoa madura na fé vai pedir diferente. Ele vai pedir: Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida desse, daquele, prospera a vida daquele irmão, abre aquela porta, faz algo novo, cura esse enfermo, liberta essa pessoa desse espírito maligno. Assim que a gente ora, em nome de Jesus. Você não sai falando bobagem, não sai pedindo coisa contra a palavra de Deus. Amém? Oh Senhor, me ajuda a ganhar na loto, na Sena. Eu nem sei como é que é esses nomes desses negócios, eu não conheço isso direito. Sei que existem esses nomes aí, não sei mesmo, irmão. Se você perguntar, não sei. Eu me lembro do irmão que chegou para mim um dia: pastor, me ajuda, pastor, em oração. Eu falei: ô irmão, o que você está precisando? Pastor, eu preciso ganhar um dinheiro, pastor. Eu falei: irmão, mas vamos orar para Deus, qual é o projeto? Não, eu estou jogando na... não sei o que estava jogando lá, o nome daquele negócio. Mas você quer que eu ore pelo quê? Para que Deus, né? O senhor faz assim com ele lá, então o senhor ora para que Deus me dê, que eu vou construir a igreja. Eu, irmão, Deus não precisa desse dinheiro para construir a igreja, não. Você está me entendendo, irmão? Deus não responde orações contrárias à sua palavra. Por isso que você e eu temos responsabilidade em ler a palavra de Deus, em conhecer a palavra, em ter um coração transformado. Quanto mais eu oro dentro da vontade de Deus, mais milagres eu verei, e certamente a minha fé vai crescer, e eu vou confiar mais em Deus cada dia. Posso ouvir amém? Amém. Marcos capítulo 16, no versículo 17, diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem que são os que creem? Os nascidos de novo, as nova criatura. Em meu nome, está aqui, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, é um perigo um crente que entende isso aí, no bom sentido da palavra. O crente que aprende esse princípio, que se move em nome de Jesus. Porque como é que é se mover em nome de Jesus? Tá certo, você vai fazer uma coisa errada, uma coisa imoral, ilegal. Aí você faz assim: em nome de Jesus, eu vou trair a minha esposa. Não vai dar. Está entendendo? Se você carrega Jesus na tua vida, em nome de Jesus eu vou trapacear esse sujeito. Não dá. Tem como. Em nome de Jesus eu vou contar essa mentira. Não dá certo. Amém? Agora, em nome de Jesus eu vou te expulsar, demônio. E o demônio vai dizer: aí estou ralado, hein? Enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo. Toda obra do diabo, em nome de Jesus eu ordeno que vai sair desse lugar. Irmão, presta atenção: quando um crente de verdade chega num ambiente, o bicho fica cabreiro mesmo. Porque um crente que está em Cristo, ele chega em algum lugar, ele muda o ambiente. Você está me entendendo o que eu estou falando? E chegou o crente. Até o ser humano fica meio constrangido com a presença da gente. Você não tem que se parecer com ninguém, você não tem que ser igual a ninguém para ganhar as pessoas para Jesus. Você tem que ser parecido sim com Jesus. As pessoas têm que olhar na tua vida, na minha vida, ver Jesus. Em nome de Jesus é que a gente se move. Em nome de Jesus é que a gente fala. Em nome de Jesus que a gente repreende. É compreender como é que eu uso o nome de Jesus. Outro dia estava no lugar, fui expulsar um demônio. Demônio, em nome de Jesus não quero escândalo. Fica quieto. Sai dele agora, em nome de Jesus. Não precisa gritar, não precisa berrar, não precisa sapatear, não precisa nada disso. No nome de Jesus, você cura o enfermo. No nome de Jesus, você expulsa o demônio.
Não é porque você é o cara, é porque você se move em Jesus e no nome de Jesus. Você está me entendendo? Mas quem que tem essa autoridade? Todo aquele que está nele. Você está em Cristo? Você está em Cristo, irmão? Então começa a mudar a tua história. Começa a mudar a tua história. Nós somos um tipo de ser humano impressionante. Nós nos acostumamos com tudo. A gente vai se acostumando com a circunstância, vai se acostumando, vai se explicando. Não é assim mesmo, porque é assim que funciona, porque é assim, é assado. Mas em nome de Jesus as coisas são diferentes. Amém? Quinta coisa, não compreender como agir com base na palavra de Deus. E aqui é muito importante. Tem gente que fica tentando obedecer a palavra de Deus. E na verdade nós temos que agir baseados na palavra de Deus. Eu não tenho que tentar obedecer a Bíblia. Eu tenho que usar a Bíblia como base e andar por ela. É assim que a Bíblia diz, é assim que eu vou me comportar, é assim que eu farei na minha caminhada. Porque quem te respalda é quem escreveu a sua palavra. Você se move pela palavra e você vai ter o resultado daquele que escreveu a palavra. Você vai ter o respaldo da palavra. Quando Jesus estava andando sobre as águas, ele vinha caminhando. E os discípulos estavam lá no barco, no meio do mar. Que na verdade não é mar, né? É um lago. Estavam ali naquele lago. E à noite vinha Jesus do escuro, caminhando por cima da água. Eles falaram, é um fantasma, deve ser alguma coisa. Ficaram assustados. E Jesus disse assim, não temas, sou eu. E Pedro diz assim, Senhor, se és tu, me manda ir contigo que eu vou. E Jesus falou com Pedro. E Pedro sai do barco, pisa no mar e sai andando por cima da água. Ele andou por cima da água? Fisicamente ele andou por cima da água, mas ele se moveu pela palavra que ele recebeu de Jesus. Ele andou pela palavra, ele não andou pela circunstância. Ele simplesmente ouviu a palavra e se moveu. E se moveu pela palavra. Nós temos que aprender a nos mover pela palavra, irmãos. Amém, igreja? Amém. Você está comigo aqui ou não? Amém. Glória a Deus. Provérbios 3:5 diz assim, confie no Senhor de todo o coração, não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Isso aqui é na nova tradução da linguagem de hoje, uma outra versão que quer dizer a mesma coisa, que vai endireitar suas veredas, etc. Alguém diz, mas você vai obedecer a palavra? Irmão, o segredo da gente avançar na fé é a obediência à palavra de Deus. Amém? A palavra manda eu perdoar, não manda? Tem gente que não perdoa. Está indo contra a palavra. A palavra manda amar os meus inimigos. Orar por eles. E aí? Como é que eu faço? Como é que eu me posiciono? Como que eu me comporto? A palavra me manda ter uma vida de oração. Orai sem cessar. Mas eu não me movo pela palavra, eu movo pelo que eu acho que eu devo fazer. E aí que está o problema. Como é que a minha fé vai crescer se constantemente estou desobedecendo a palavra? Você quer ver nas finanças? As pessoas, elas se movem, elas, não, eu não vou contribuir, porque isso aí é enganação, é isso, é aquilo, arruma um monte de argumento para não ser fiel. E aí a pessoa continua se movendo em infidelidade, e não pela palavra. O que ela colhe? Ela não colhe o que a palavra de Deus diz. Quando eu entendo a palavra e me movo pela palavra, eu vou fazer o que a palavra me manda fazer. Estão me entendendo bem? Eu não fico questionando se Jesus mandou fazer ou não. Chegaram 10 leprosos para Jesus. Eles estavam caminhando. Falaram, Senhor, ora por nós, para a gente ser curado. Jesus não orou por eles. Falou, vão e se apresente aos sacerdotes. No meio do caminho,
eles estavam indo em obediência, foram curados pela palavra. Estão me entendendo? Pela obediência à palavra do Senhor Jesus. Pedro anda sobre as águas, os leprosos são curados. Aquele que é fiel e obedece a palavra vai ser abençoado segundo a palavra. Deus não pode ir contra a sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra, nada mais. Ele não vela para cumprir a tua vontade, o teu querer, o que você acha, o que você pensa, os devaneios da sua mente. Não, Ele cumpre a palavra dEle. Se você se move pela palavra, você vai ser alcançado pela promessa da palavra. Amém? Eu encerro agora com esse último tópico. Não compreender que devemos conservar firmes a nossa confissão de fé. E é um problema. Preste bem atenção nisso. A maioria de nós tem o hábito de confessar o que vê. O que vê afeta o meu interior. Tudo que você coloca demais os teus olhos vai alimentando o teu interior. Alô? Quer ser um homem de fé? Leia muito a Bíblia, menos Facebook, menos internet, menos tudo isso. Quanto mais você gasta tempo com a palavra, mais você fortalece a tua fé. Você está alimentando, você está enchendo, você está abastecendo o teu depósito espiritual. Nós confessamos o que nós vemos. É assim que funciona. Se quer ser um homem de fé, melhore o que você está colocando para dentro. Se você coloca lixo, você vai declarar lixo. Outro dia eu estava conversando aqui com os irmãos. Deixa eu lembrar o texto. Não vou lembrar o texto agora. Os pecados de ordem sexual traz muita contaminação e neutraliza demais a fé. Quando você alimenta o teu espírito com pornografia, com promiscuidade, com leitura que não deveria ser, com tudo que não presta, que você vai neutralizando a tua fé, você vai apagando a tua fé, porque a base da nossa fé, e ali o texto que eu estava lendo, a tradução do original é porneia, que porneia é tudo que está relacionado a sexo ilícito, a imagem, a tudo. Não adianta, irmão, escute, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Se você quiser ser uma pessoa de fé, feche os seus olhos para a pornografia. Qualquer tipo de sensualidade e pornografia. Não tem esse cara que é forte, que é poderoso. Sansão achou que era forte e poderoso e dançou. Dali ela foi cevando até que ele caiu. Não tem esse negócio. Não tem forte nisso. A Bíblia me aconselha a fugir da aparência do mal. Quer dizer, nem o mal em si, é da aparência do mal. Como é que eu percebo a aparência do mal? Pelos olhos. Pelos olhos. Está me entendendo bem? Tem muito cristão enfraquecido na fé, porque ao invés de alimentar a sua fé, de verdade ele está diminuindo a sua fé. Ele está matando a sua fé. A fé é morta por si mesmo. Você se autodestrói, ou você se autoconstrói na fé. Tua fé cresce se você alimenta a tua fé. Eu estou falando isso porque depois de alimentada a tua fé, é que você começa a declarar palavras de fé. Entendeu, irmão? Eu falei outro dia aqui numa quarta-feira que é uma questão de fisiologia. O diabo não consegue ler a tua mente, mas consegue ver o teu comportamento. Porque aquilo que você tem dentro de você te dá uma reação no teu físico. Se você está animado, você está feliz, você faz o quê?
Quem está feliz faz o quê? Sorri. Estou muito feliz. Estou contente para valer. Estou tão animado. Estou vibrante. Eu me sinto muito encorajado. Você vai acreditar no que eu estou falando? Porque eu estou dizendo uma coisa e meu corpo está falando outra. Isso é fisiologia. Tem um segredo na fisiologia. Presta atenção aqui, irmão. Estou dando uma chave para você faz o que você quiser com ela, mas presta atenção, você vai dizer, alguém me ensinou e eu não aprendi. Pega um vendedor e bota ele para vender, ele está desanimado, ele chega lá no cliente e diz, bom dia, vim aqui vender um produto para o senhor, ótimo, vai resolver o teu problema. O cara vai olhar para a tua cara e vai dizer assim, claro, já comprei do concorrente, que é de você, meu amigo. Pastor, mas como é que eu chego animado num lugar desse? Pela fé. Eu alimentei meu depósito, enchi meu coração de que Deus é comigo, que eu vou vencer em nome de Jesus, e eu começo a declarar isso. Eu uso palavra de autoridade, palavra de fé. Eu me pela palavra, eu me alimento da palavra, eu conquisto em nome de Jesus pela palavra. Deixa eu falar para você aqui. Nós estamos indo ali, naquele terreno, construir. Mais da metade da cidade estamos chamando de louco. O cara vai construir lá naquele barro, lá naquele mato lá. Só falta o cara fazer assim, ó. Doidou. Mas se eu consigo enxergar o que Deus vai fazer daqui a 10 anos ali. E 10 anos é nada, irmão. 10 anos é muito, sabe para quem? Para gente ansiosa, para gente que tem fé, para gente que sabe esperar no Senhor, é nada. Você está entendendo o que eu estou falando? E nós estamos avançando, devagarinho, estamos indo. De repente, alguém vai dizer, nossa, aquele cara era um sábio, visionário, hoje eu sou louco. Mas por quê? Porque tenho fé. Mas eu falo sobre isso que está acontecendo agora, quem está comigo há muito tempo sabe, faz 20 anos que eu falo sobre isso. Na verdade faz 30 anos que eu falo sobre isso. E eu soube esperar 30 anos para ver acontecer agora. Por quê? Isso foi alimentado do meu espírito. O Espírito Santo me deu uma visão e eu abracei a visão que o Espírito Santo me deu e vai acontecer. E eu tenho declarado o quê? Escuta bem que eu vou falar para você. Tem muita gente que diz assim, ó, presta atenção. Eu já vi até no Face. O cara sapateia, ora em língua e diz, não conte os teus sonhos. Não conte os teus propósitos. Não fale, porque tem o olho gordo, para olho gordo se usa colírio diet, resolve tudo. Tem o olho gordo, tem o cara que, irmão, presta atenção. Pessoas que estão com a sua fé alimentada declaram o que vai acontecer. E o diabo que se vire, porque Deus já está fazendo a obra. Entendeu, irmão? Olho gordo, olho magro, o jeito que quiser. Mas pastor, o senhor não tem medo que vão gorar o Senhor? Os agoreiros, Deus cuida deles, irmãos. Porque Deus está interessado em homens de fé, em mulheres de fé, que têm autoridade para declarar aquilo que Deus vai fazer. Sabe quando estou desanimado, o que eu faço? Vou contar para você, eu fico desanimado. Tem hora que não é fácil não aguentar o povo, irmão. Não é vocês não, é outra coisa que eu estou falando. É pressão para todo lado, é coisa. Quando estou desanimado, sabe o que eu faço? Pode perguntar para a pastora Bernadette. Tomo um bom banho. Eu faço minha barba eu faço toda segunda-feira. Lá nos irmãos aí que cuidam da gente. Mas se aquele dia eu estou sentindo que a coisa com a cara não está muito boa, eu vou lá e faço mais uma vez na semana. Sempre um bom banho. Bota um bom perfume.
boto uma roupa bem gostosa, que eu acho que fica bom, e vou contar para o diabo que eu estou muito bem, em nome de Jesus. Como ele não sabe como é que eu estou por dentro, ele que me veja por fora. Simples assim. Eu estou casado, vai fazer 32 anos de casamento. Pergunta para minha esposa se toda a minha vida não foi desse jeito. Estava lá no hospital, feita a cirurgia 3 dias. 3 horas da manhã eu levantei. Falei, homem, você vai aonde? Vou tomar um banho. Quero me sentir bem. Você acabou de fazer a cirurgia, não está vendo? Vou tomar um banho. Quero me sentir bem. Vamos lá, vamos tomar um banho. Quero tomar um banho. Me ajuda aqui. Aquele, tudo costurado aqui, aquele negócio assim. Lavando o cabelo. O diabo não sabe como que você se sente. Ele só sabe como você se sente quando ele atinge o objetivo. Ele atingiu você e você fisiologicamente conta para ele. Tem uma outra maneira de demonstrar fisiologia. O que eu falo. Ai, que droga. Ai, que coisa ruim. Ai, não vai dar certo. Ai, não acredito. Não, não tem jeito. Sabia? É assim mesmo. E vai com aquela conversa negativa e vai. O diabo ama as pessoas negativas. Negativismo é um prato que ele se alimenta. Porque ele vai destruir o negativo. O homem de fé, a mulher de fé, ele se levanta e fala o que Deus vai fazer, qual é a promessa de Deus para a sua vida. Hebreus 4,14 diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A confissão de um homem de fé não é por aquilo que ele vê, pelo aquilo que está ao redor, mas por aquilo que ele vê na palavra. Romanos 10:10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Posso ouvir um amém? Amém. É com a boca. Eu creio e eu confesso. Mas esse princípio funciona inverso. Eu não creio e eu também confesso que não creio. Como estava hoje aqui, a gente estava na aula, cedo aqui. Eu acho, né? Eu posso achar um monte de coisa. Quem acha não tem certeza de nada, irmão. Só acha. Quem tem certeza, confessa com fé. Deus vai me dar vitória. Deus vai me levar além. Como? Não sei. Eu sei a ferramenta. Pela confissão. Como Deus vai fazer? Problema dele. A ferramenta eu já tenho. A confissão de fé. E eu declaro em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Ah, está derrotado. Derrotado está o diabo. Eu sou mais que vencedor. Você está me entendendo? Ai, ninguém te ama. Jesus me ama, diz a palavra. E é o suficiente para mim. Eu sou amado de Deus. Pronto. Você não vai com a minha cara? Graças a Deus que eu vou com ela. Entendeu, irmão? Vá com a sua cara, mas que seja a tua cara cheia de Jesus. Mas não fique preso ao comentário de quem é negativo, derrotista, fracassado. Porque está assim de fracassado, tentando fazer você um fracassado também. Está me entendendo? Levanta a tua cabeça em nome de Jesus e anda firme pela fé. E declara em nome de Jesus o que Deus vai fazer na sua vida. A minha pior nota na teologia, sabe qual foi? Homilética, que é a arte de pregar. Alguém disse para mim e falou assim: coitado, você está ralado. Eu falei, tá bom, mas eu vou continuar pregando, não tem problema. Amém? As pessoas têm a mania de pegar um rótulo e grudar em você. Como é que eles fazem isso? Com a boca. Eles falam e grudam isso no teu espírito e você absorve isso. Irmão, quando tentarem rotular você, você sai de lado assim, ó. Deixa o rótulo pegar na parede, mas não no teu coração mais.
Olhe o que a palavra de Deus diz a teu respeito. Marcos 11, 23 e 24. Porque, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tem muita gente que faz oração, fala, se Deus quiser, Ele vai me dar. A Bíblia diz diferente. Eu fiz a oração crendo, Ele já me deu. Amém? Eu quero te agradecer, Senhor, pelo milagre na minha vida. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo recurso. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. Por isso que alguém que crê de verdade, ele anda de cabeça erguida. Porque ele sabe que já recebeu. Não é vai receber, irmão, não é vai receber. Materialização é uma coisa, vai acontecer. Mas pela fé, já está materializado no Espírito. Eu já recebi no passado, desde o momento que eu orei, eu confiei, eu creio, eu avanço, eu vivo em alegria, eu celebro. Por quê? Porque Deus já me deu pela fé. Amém? Entendeu, irmão? E eu me movo assim, pela fé, no nome de Jesus. E quando você aprende a se mover pela fé, o que você vai ter na sua vida? Milagre. Isso é um obstáculo na fé, quando você declara negativo, negativo, negativo. Para encerrar, Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. O mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala. Do quê? Qual tem sido o teu tipo de conversa? Tem gente que eu nem ando perto, irmão. Tem homem que é um boca suja, nojento, malicioso. Tem homem que eu não ando perto. Se eu estou perto, eu logo já vou dar uma dica no cara. Eu falo, meu, para com essa prosa aí, porque isso não é meu nível de conversa não. Tenho mal o que fazer. Porque a mente dele só pensa em lixo. Só pensa em coisa errada. Só fala daquilo que tem no coração. Pode perceber, pessoas que têm um bom tesouro no coração falam do quê? Daquilo que tem. Pessoa que alimenta a sua alma com lixo, só fala daquilo que tem na sua alma. Lixo. Qual tem sido o teu tipo de conversa? Você é uma pessoa de fé? Você declara o que Deus vai fazer? Ou você só tem declarado as coisas ruins na sua vida? Como eu vou declarar, pastor, se os problemas estão aí? Os problemas vão estar aí sempre. Mas você vence os problemas pela fé. Uma fé firme, madura, sólida. É o tipo de fé que vence as dificuldades. E quando você aprende a ter uma fé firme, você vence qualquer obstáculo. Você tira o negativismo. De vez em quando você tem que chegar alguém da tua casa, da tua família, para com essa conversa. Tem que ser assim, desse jeito. Que conversa negativa é essa? Do que você está falando? Não neutralize a fé. Porque a nossa fé é neutralizada pela nossa boca. Deus diz que vai fazer o que já fez, alguma coisa na sua vida. Você vira aqui, sai da igreja, ali fora começa a falar da derrota e do fracasso. Vamos ficar de pé? E nós vamos fazer diferente hoje. Fecha os corredores aí. Nós vamos orar. O pessoal do louvor que venha já, porque nós vamos fechar os corredores aí. Dá a mão para a pessoa do seu lado. Tem momentos que a gente não tem fé suficiente. Precisa que alguém nos ajude na fé. Não se sinta estranho, tá? Porque, pastor, é a primeira vez que eu estou aí. Faça como você puder. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. Ore mesmo. Você não conhece direito a situação dela, nem o problema, e é exatamente proposital isso. Para que você venha orar e declarar vitórias sobre a vida dessa pessoa. Ore a respeito da saúde dela, ore a respeito das finanças, ore a respeito da família, ore a respeito da vida emocional dessa pessoa.
pedindo a Deus que Deus abençoe, que Deus faça, que Deus transforme, que Deus modifique, enfim, ore. Você pode começar em nome de Jesus. Comece a orar por essa pessoa. Peça assim: Deus, abençoe essa pessoa da minha direita e da minha esquerda. Comece a pedir a Deus que Deus se mova nessa vida. Declare palavras de bênção, palavras boas. O homem bom, do bom tesouro, tira aquilo que é bom. Aleluia. Peça a Deus que Deus mova as suas mãos sobre esta vida. Assim funciona a igreja, irmãos. Vem mesmo, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. Manifesta teu poder, tua glória, tua unção. Derrama sobre eles, ó Deus, o teu espírito de vitória, de ousadia, de intrepidez, de coragem. Senhor, que a igreja se mova no mundo sobrenatural, conquistando o impossível através da fé, Senhor. Conquistando aquilo que aparentemente aos olhos naturais não é possível de ser realizado, mas pela fé, pela visão espiritual, que a tua igreja confesse os milagres. Deus, nós queremos declarar um tempo de vitória, de conquista, de transformação na vida do teu povo, na vida dos irmãos, das irmãs. Sobre o projeto da construção do templo, eu quero declarar, Senhor, recursos sobre a igreja, sobre a vida dos irmãos, que haja prosperidade, que portas poderosas se abram, que a fidelidade do teu povo seja notória na tua presença, que teu Espírito Santo traga saúde, vigor, bênçãos sobre a vida de cada um, cada família, cada lar, Senhor. Aqueles que nos assistem, que sejam movidos pelo teu poder. Deus, move pessoas dos quatro cantos desse país, Pai, para abençoar o projeto que o Senhor tem para nossas vidas, como igreja em Campo Mourão. Abençoa mesmo, Senhor. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa emocional, abençoa a vida espiritual, abençoa, Senhor, abençoa esse lar, transforma essa circunstância, esse tempo de aflição, de luta, de dificuldade, de prova na vida do teu povo, que isso seja transformado em nome de Jesus. Senhor, traz alegria nesse coração, esperança. Traz, Senhor amado, convicção de milagres, convicção de obras tremendas que o Senhor está fazendo. Pai, oramos em nome de Jesus, crendo em nome de Jesus. Amém. Diga de novo amém. Amém. Você crê no que você orou pela pessoa do teu lado ou não? O que disse o texto de Marcos 11, 23, Marcos na verdade 11, 24. Já recebestes. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Já recebestes. É isso que diz a palavra. Amém? Glória a Deus.